Então, vamos dar continuidade aos, aos nossos estudos, e especificamente sobre os conceitos fundamentais que se correlacionam à ciência política. E vimos aqui que temos muito que estudar, né? Temos muita leitura pela frente quando se trata da questão de conceituarmos fundamentalmente a questão das cidades, do Estado, da cidadania e a questão do direito. Algo relevante que eu trago nesse momento é sobre a questão da cidadania. Nós temos aspectos relevantes em relação à questão do papel do cidadão dentro da comunidade, né? Então, temos algo importantíssimo para entendermos vários aspectos fundamentais que estão nesses 4 conceitos aqui fundamentais, né? Trago aqui para vocês um recorte, né, de um grande poeta, que é o Carlos Drummond de Andrade, quando ele cita lá no poema dele, que tem por título Nosso Tempo, de 1964, trago aqui para vocês um breve recorte desse poema, em que Carlos Drummond cita para nós que esse é um tempo de divisas, é um tempo de gente cortadas, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos. O que esse tema, o que esse recorte pode nos arremeter diante da ciência política? Eu gostaria de convidar os meus alunos a fazer uma grande reflexão sobre a questão das ciências políticas nos dias atuais e correlacionar com esse recorte poético, que estamos em tempo de divisas, tempo de gente cortada, quando se trata de questão de cidade, de Estado, de cidadania e de direitos. Será que todas as cidades elas estão com suas evoluções, seus desenvolvimentos de forma igualitária? Os estados, a cidadania, ela está sendo viabilizada para os cidadãos de forma igualitária, né? Os direitos eles estão sendo efetivos de forma igualitária? Gostaria que meus alunos fizessem uma breve reflexão sobre esse poema. Quando se trata de cidade, é o que eu já citei numa breve fala anteriormente, né, que as cidades elas são as primeiras formas, instituições e organização política de grupos de pessoas, na qual é possibilitada com a formulação de uma estrutura jurídica específica e bem delimitada. E também que essa forma de cidade, ela surgiu lá na Grécia, né, decorrente a preocupações políticas que culminaram no surgimento da cidade-estado, também chamada como polis, né? E aí eu trago para vocês aqui a questão do Estado, né? O Estado, ele é algo que ele traz para nós uma noção ou uma alusão, né? Alusão a um conjunto de instituições de caráter político que auxiliam na regulação da soberania de um determinado território ou de uma população específica, né? Porque desse modo o Estado ele busca delimitar e estabelecer normas e leis que regimentam e regulamentam a vida em sociedade. Então, o que podemos aqui argumentar neste parágrafo sobre Estado? Né? Que nós temos diversas contribuições, né, de vários autores que fornecem, no ramo da ciência política,
grandes análises do que é o Estado, né? Assim como o Estado, ele traz com muitos objetos de estudo sobre essa área, né? O Estado, ele é interpretado de maneiras diferentes, né? Por vários autores, porque esses autores, eles não limitam as definições de Estado. Por exemplo, o Weber, né, Max Weber, como algumas pessoas falam, Max Weber, por exemplo, para ele, o Estado, ele seria uma comunidade de indivíduos, né, que concede aos seus representantes, ou seja, ao seu corpo governamental, a capacidade exclusiva de se utilizar, né, da força para regular a vivência em sociedade, ou seja, controlando de um modo ali a conduta de cada um dos habitantes, né? E esse tipo de controle, essa capacidade, no conceito de Weber, ficou conhecida como o monopólio da violência, né? Já outros autores, eles conceituam ciência como algo que não se limita apenas na tarefa de definir o Estado, né? Ciência política é algo bastante recorrente, né? A ciência política, ela busca entender também como o Estado, ele se organiza, né? E é a partir dessa organização, desse cenário político de organização, que os teóricos, eles vêm trazendo para nós o que é as preferências dos sistemas governamentais, né? Ou seja, também as formas como esses governos, eles fazem seu sistema de governança. Porque quando se trata de sistema de governo, o que tende-se a entender que é uma forma em que aquele corpo governamental ele está organizado, né? Ou como ele se organiza. E nas últimas décadas, nós temos modelos, né, que têm sido mais recorrentes. Por exemplo, o parlamentarista, né, o presidencialista e o semipresidencialista, né? Então, já temos aí 3 aspectos, 3 formas de governo que são, ou seja, 3 corpos governamentais que são que são referências, né, na sua maneira de como se relacionam a questão de governos e governadores. Governantes e governados, ou seja, monarquia, república e aristocracia, né? Ou seja, aristocrática, a forma aristocrática de governança, né? A parlamentarista, a presidencialista e semipresidencialista, tá? Então, tem algumas obras, eu acho que vocês já viram em algumas estantes, né? Em algumas estantes de supermercado, até mesmo de livraria, um livro chamado O Príncipe, né? De Nicolau Maquiavel, que traz uma afirmação muito pertinente sobre a melhor forma de governo, né? Que fala que possivelmente seria a republicana, mas até que ponto? Por que será? Porque Nicolau Maquiavel, para ele, a questão da governança, o modelo de governança republicana,
esse modelo ele ia garantir a liberdade de todos, né? Ao permitir que os cidadãos participem da formulação das leis, o que é muito importante, porque nós sabemos que as leis é que regem um país, uma nação, né? Uma governança. E já por outro lado, nós também temos referências como Thomas Hobbes e Jean Bondy, né? Eles têm uma preferência pela monarquia, porque Bodin, ele diz que a questão da monarquia, ela é algo que ela tem uma superioridade, né? A monarquia traz uma superioridade de forma de governo. Por quê? Porque ela estaria, assim, na sua capacidade de facilitar o exercício da soberania, né? Mas sabemos que ela também estaria, essa questão da soberania, ela tem um controle, né? Ela teria um controle apenas sobre os indivíduos e não sobre as leis. Isso nós precisamos ter esse entendimento. Então, é muito importante buscarmos nessas instantes essas referências teóricas para aprofundarmos um pouco mais sobre a questão da ciência política, uma vez que provavelmente a ciência política ela é uma área bastante extensa, né? Ela é complexa, ela é extremamente interessante. Nós precisamos cada vez mais aprofundar nesses teóricos. Sabemos que um período desse aqui é muito pouco, né, para aprofundarmos a questão da ciência política. Mas aqui nós temos um breve recorte do que constitui, do que traz a ciência política desde lá do seu início, né, da sua formação, da sua constituição, né? Então, é importante nós termos esses primeiros estudos, ter um entendimento sobre esses conceitos, de que forma eles são importantes, como eles podem ser acrescentados diante da sociedade, né? Capaz de aprofundar, né? Nos levar a aprofundar no conhecimento, né? Então, para isso é preciso entendermos a diferença entre essas questões de sistemas de governo e também os contrastes que trazem entre as questões de república e monarquia, né? Precisamos pesquisar mais, inclusive sobre a questão dos direitos, né? Que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre, em específico, os direitos civis brasileiros, né? Porque quando se trata de direitos civis brasileiros, é algo que nós tratamos como uma riqueza da ciência política, né? Pela questão como ele é tão amplo, a questão dos direitos civis. Então, porque quando nós falamos de direitos civis, nós temos primeiramente que pensar nos direitos universais, né? Que daí nós vamos citar direito à cidadania, à participação social e política, né? Por exemplo, o direito à educação, o direito à profissionalização e trabalho, direito à diversidade e à igualdade, direito à saúde, à cultura, à comunicação, à liberdade de expressão, a tipo de esporte e lazer, também direito ao território e à mobilidade, direito à sustentabilidade, ao meio ambiente, né? Ecologicamente, que queremos ter, nós temos direito a querer ter um direito à sustentabilidade ecologicamente equilibrado, não é verdade? Direito à segurança pública, o acesso à justiça, né? Então, nós temos aí N direitos. Mas será que nós temos só direitos? Eu faço essa pergunta para os meus alunos.
nós temos apenas só direitos?